eu quero trazer aqui... É verdade. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós somos o templo do Espírito Santo. Pastor, não leva mal. Jesus estava falando do templo, mas agora, depois da descida do Espírito Santo, nós somos o templo. A casa vai cair, está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando ler mais a Bíblia. Se o templo não tinha importância na época de Jesus, como diz Lucas 21, 37, João 18, 20, Jesus todo dia pregava no templo e ensinava nas sinagogas. Quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo, então vamos embora. Por que Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha sido derramado, por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração, no templo? Para quê? Se o templo não tem mais valor nenhum, já que eles são o templo do Espírito Santo. Agora para casa cair de vez. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22, 17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. 50 anos depois, mais de 50 da descida do Espírito Santo, se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Não, o templo não tem valor não. Você tem que entender o jogo astuto que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, minam a importância do templo. 60% do dinheiro da igreja é para manutenção do templo. Tu dirigiu que igreja, brother? Tu foi pastor aonde? Então, para mostrar que você está mentindo, está vendo esse templo aqui? 6.580 lugares, ar-condicionado central. 40% da renda da igreja é para manutenção do templo. E se fosse 60 ou 70? Uma das funções do dízimo é o sustento da casa do Senhor. E daí? E se for 60, 70, 80? E daí? Mas eu estou provando porque quem gosta de falar e de dar conceito tem que se preparar para o contravapor. Dirige igreja. Cobram. Aí, o que disse o Silas Malafaia. 3 frases nesse trecho dos vídeos dele, que todos nós assistimos, porque foi feito um convite, né? Todos nós assistimos, e eu separei os trechos aqui da defesa dele do templo, do dízimo e da autoridade pastoral. Está aqui o trecho do templo e do dízimo. 3 frases aqui, 3 frases colocadas aqui, me chamou muita atenção. A primeira foi, dízimo para sustentar a casa de Deus. Depois ele coloca também o erro teológico. E uma das frases que me chamou mais atenção foi, vocês precisam ler mais a Bíblia, senão a casa vai cair. Antes de mostrar que quem precisa ler mais a Bíblia, de quem apresenta o erro teológico, é exatamente o nosso irmão. Mas antes, deixe dizer que isto não é nada pessoal, não é contra o Silas Malafaia, e sim contra os erros teológicos aplicados por ele. Ele aplica a lei de Moisés em cima do povo de Deus. E eu vou mostrar já. Antes, deixe dizer uma coisa. Ao contrário do nosso irmão, que tem um currículo invejável, eu não sou da família evangélica, portanto, nunca fui sustentado com o dinheiro de ninguém, principalmente do dízimo, que é um erro teológico. Não tenho formação acadêmica e, por isso, eu prego o que eu entendo como verdade. E não tenho salário pago por dizimista. Sou obreiro, trabalho pessoalmente, sou pedreiro e trabalho para sustentar a minha família. Não tenho nenhuma formação secular,
sou semi-analfabeto, só que eu não sou burro. Eu tenho os olhos iluminados para andar segundo a verdade do Evangelho. Então, as frases que me tocaram muito foi erros teológicos, dízimo para sustentar a casa de Deus com 40, 60, e ele gritou, se fosse 60 ou 70. E a outra frase, precisa ler mais a Bíblia, que a casa vai cair. Então vamos ensinar a ele e aos demais assembleanos que defendem o templo e o dízimo a revelação da graça de Deus. Meu nome é Geraldo Moraes, você está no canal Igreja em Espírito e em Verdade. Vamos para a Bíblia. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 22. O livro da lei, a Torá, estamos no Pentateuco. Nenhuma dessas palavras aqui são aplicadas para a igreja, e sim para o povo de Israel. É a lei de Moisés. Nós estamos vivendo a graça. É uma nova aliança, não é a aliança antiga. A aliança antiga, Cristo pôs fim. Romanos 10:4. Naquele madeiro ele cumpriu a lei. A frase tetelestai, do grego, quer dizer está cumprido, está consumado, não existe mais nada o que fazer. Paulo explica aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 13, que o escrito de dívida que constava de mandamentos e ordenanças, no madeiro ele rasgou. Ora, como é que um pastor vai me fazer pagar uma dívida que Cristo já pagou? Esta dívida estava sobre o povo judeu. Era o povo judeu, debaixo da lei de Moisés, que tinha que dar dízimo. Agora se espantem, porque esse dízimo nunca foi dinheiro, apesar de já haver dinheiro na época. Mas calma, os assembleanos gostam de ser chamados de bereanos, só que vão pelo que o pastor diz e não pelo que diz a palavra. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Vou ler o 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, leia comigo, que ano após ano se recolher no campo. De acordo com esse texto, os dízimos era dado todos os cultos? Precisa ler mais a Bíblia. Os dízimos era anual. De acordo com esse texto aqui, o dízimo que Deus pediu era dinheiro ou era 10% da plantação dos judeus? Precisa ler mais a Bíblia. Quem é que inventou o dízimo como 10% do salário dos crentes? Os pastores, que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia Deus pedindo 10% do salário dos crentes. Não tem. Ora, e como é que vai sustentar a igreja? A igreja somos nós, vou mostrar daqui a pouco. Mas nós nos reunimos no espaço. Faz como nós fazemos aqui. O aluguel aqui é 4.000, a gente divide entre os irmãos. Você pega 40 irmãos com R$100, pronto, você tem R$4.000. As claras, bota 3 pessoas para organizar. Agora eu vou pedir 10% do que ganha 1.000, 10% do que ganha isso, 10% do que ganha isso, e acontece que está aí. Um erro teológico, já no primeiro versículo, aqui está escrito aqui, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali a fazer habitar o seu nome, olha lá, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias.
Segundo esse texto aqui, aonde era o local que Deus, para os judeus, escolheu para viver? O templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era o local que se deveria levar o dízimo. O dízimo, não, segundo o conceito judaico, não era levado para as sinagogas, não era levado para as tendas. O dízimo, segundo o que Deus ordenou por meio de Moisés, era para ser levado no templo em Jerusalém. Ouça, o templo em Jerusalém não entrava gentios, era abominação. Judeus e gentios não se falavam. Esta era uma lei para Israel. Eles querem aplicar a lei para a igreja, mas essa lei acabou. Diz Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo. O fim do dízimo, o fim dos dogmas, o fim do sacerdote. Mudou a lei, mudou o sacerdote. Diz o versículo de número 24: quando o caminho te for comprido demais, que os não possais levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende a 10% da plantação dos dízimos e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Segundo essa passagem aqui, quando Deus pediu o dízimo, que era 10% da plantação dos judeus, já existia dinheiro? Sim, olha aí, precisa ler mais a Bíblia. E Deus pediu o dinheiro ou 10% desta plantação? 10% desta plantação. O erro teológico está em nós que pregamos a graça de Cristo ou está nos pastores legalistas que ainda trazem a antiga aliança e jogam no colo das pessoas para sustentar um templo? Mas que templo? Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e o templo, este aqui, em que as pessoas levavam dízimo, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. O templo não teve importância, tanto é que Cristo derrubou. Derrubou quando ele morreu? Não, derrubou em 37 anos após a sua ascensão ao céu. Então veja, já havia dinheiro lá na lei de Moisés. Eu estou lendo a Torá, Deuteronômio, o 5º livro de Moisés da lei. Havia dinheiro, mas Deus nunca pediu dinheiro a ninguém, porque Deus não precisa do dinheiro dos crentes. Deus pediu 10% da plantação. Isto era para sustentar a tribo de Levi, que não tinha herança, não podia trabalhar. Os pastores se passam como Levi e querem viver de 10% da renda dos crentes, que trabalham, pegam um trem cheio, pegam um ônibus cheio, enquanto os pastores dentro do gabinete pastoral, elaborando o que fazer para colocar a lei de Moisés de volta dentro da igreja de Cristo, que está livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos prendais ao jugo de escravidão, que era o que a lei fazia. Então veja, o dízimo não tem nada a ver com a igreja atual. O dízimo era para Israel. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vocês, assembleanos, que gostam tanto de fazer teologia, que gostam tanto de estudar estudo bíblico, vocês que gostam de ser chamados bacharéis em teologia, são consagrados, dizem que o Espírito Santo fala com vocês. O Espírito Santo e o curso de teologia de vocês nunca mostrou que todo o conteúdo do livro de Malaquias não é uma sentença contra a igreja, e sim contra o povo de Israel?
E quem está me ouvindo aqui é de Israel, diga Abba, Pai. Ninguém. Somos brasileiros, debaixo da Constituição, que me dá o direito, a liberdade com respeito, que eu não estou atacando a pessoa, eu estou trazendo aqui, refutando a sua argumentação, porque ele disse que há um erro teológico não sustentar ou não manter o dízimo e menosprezar o tempo, e eu estou mostrando aqui por A mais B, claro, limpo, que o livro de Malaquias era uma sentença contra Israel, não contra a igreja de Cristo. Depois então vem a frase que os pastores amam. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais em dizer, em que te roubamos? Vós quem? Se o conteúdo está direcionado a Israel, era nós, a igreja? Ou era o povo que estava roubando, em especial os sacerdotes? Isso não tem nada a ver comigo. A carta, a sentença, está endereçada a Israel. Ora, aqui no Rio de Janeiro prenderam Sérgio Cabral com mais de 100 anos. A sentença dada a Sérgio Cabral diz direito a mim? Não, é uma sentença direcionada. Ele não diz aqui, palavra do Senhor por meio de Malaquias à humanidade. Aí tudo bem, mas era contra o povo de Israel, era contra a nação de Israel. E Deus perguntou, roubará o homem a Deus? Todavia vós quem? O povo de Israel. Aonde está o erro teológico? Quando futurizam esta passagem, tiram ela de Israel e botam para dentro da igreja. A igreja pensa que sabe tudo, cega, obedece os seus líderes. Depois diz o versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha a conjugação verbal de quem não tem currículo, de quem não nasceu no lar evangélico, de quem chegou ontem. Olha a minha conjugação verbal. Vós, a nação toda. Qual era esta nação? A nação de Israel. O que isso diz respeito a mim? Aí disse assim no vídeo dele, o meu ensino sobre o dízimo não é meu, é da Bíblia. É da Bíblia, mas era para Israel. Não tem nada a ver comigo. Esse escrito de dívida foi cancelado por Cristo. Isto era uma dívida anual, como nós temos IPTU e PVA. Isto era uma dívida anual, você leu em Deuteronômio, que os judeus tinham anualmente para sustentar os levitas lá no templo. Que não existe mais levita, porque o templo caiu em 70. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Versículo de número 10. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Claro, mantimento está falando de quê? Comida. Está falando de frutos, verduras. Era isso que era o dízimo. A casa do tesouro ficava onde? Em Jerusalém. Ficava, não está mais. A casa do tesouro não é a igreja que um homem vai no cartório e escreve lá Ministério do Pastor Cuscuz. Isso não é a casa do tesouro. Isto é um edifício de pedra, onde cada um prega a sua doutrina, cada lugar tem o seu pastor. Que Deus que tem tanta casa é essa? Agora pergunta a eles assim, traz para a casa do Senhor, a igreja de fulano é a casa do Senhor. Ah, tá bom, pastor, então esse mês eu posso levar o meu dízimo para aquela outra igreja, porque lá também é a casa do Senhor? Vê se eles deixam. Precisa ler mais a Bíblia, porque senão a casa cai. Porque aqui o berimbau canta, e canta bonito, dentro da palavra, que não é nada pessoal. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Que bênção seria essa, se está tratando de plantio, de agricultura, de 10% da plantação?
Deus iria enviar chuva dos céus, abrir a janela dos céus, uma linguagem de figura, chuva sobre a lavoura dos judeus. Versículo de número 11: por vossa causa eu repreenderei o devorador. Para! Devorador aqui era uma espécie de gafanhoto, que tinha vários tipos de gafanhoto. Tinha um migrador. E esse devorador, por conta do povo estar em desobediência, em especial os sacerdotes, iria devorar a plantação dos judeus. Devorador aqui, eles que mandam a gente ler a Bíblia, eles que diz que são um erro teológico, transformaram em demônio. Mas demônio não come alface. Olha lá, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide, a videira, não será estéril, diz o Senhor. De acordo com o que você leu o texto, este devorador estava consumindo o salário, o dinheiro. Sabe por quê? Porque eles estão hábeis em transformar a verdade de Deus no engano. Porque o texto não está falando de dinheiro, de salário. Mas Jesus em Mateus 23, mandou dar o dízimo. Já é Novo Testamento. Não é. O erro teológico também é aí. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Para ser Novo Testamento, disse o escritor dos Hebreus, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque enquanto o testador está vivo, o testamento não tem validade, não tem vigor. E Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador, que é Jesus, não tinha morrido ainda, estava vivo. Portanto, esses livros não podem ser considerados Novo Testamento, porque são livros de caráter autobiográfico. Todas as vezes em que Jesus fazia um milagre, ele dizia, vai ao templo e oferece a oferta que Jesus mandou. Você vê os pastores mandar fazer isso? Não. Por que é que Jesus mandava oferecer a oferta de Moisés? Por quê? Porque ainda estava debaixo da lei. Ele nasceu sobre a lei, viveu sobre a lei. Então, Mateus 23, ainda era o período da lei. Aliás, não só Mateus 23, mas até o templo cair em Jerusalém em 70, todas as comunidades, incluindo Paulo, ainda estavam sobre a sombra da lei. Olha o que diz. Mateus 23. Ai de vós, igreja de Cristo. Não. Ai de vós, pessoas do Manaus, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Não. Quem eram os escribas e os fariseus que Jesus se refere nesta passagem? Os ferrenhos seguidores da lei de Moisés. Os escribas, os intérpretes, e os fariseus, uma seita, que eram ferrenhos defensores da lei de Moisés. Vamos ler o que eles chamam de erro teológico e que diz que nós precisamos ler mais a Bíblia. Somos nós ou são eles? Aula do analfabeto, aula do pedreiro, aula de quem chegou hoje. Leia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, porque dais o dízimo do 13º do salário de vocês. Não! Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo é isso aqui. Deuteronômio 14:22. Malaquias 3, 8, 9, 10, 11. Texto e contexto neles. Dízimo era 10% da plantação, era uma dívida anual, era a lei de Moisés. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei. O dízimo era da lei. Mas havia algo mais importante, que eles negligenciavam. Olha lá,
a justiça, a misericórdia e a fé. Vem a frase que eles se apoiam, não respeitando a visão perfeita do contexto. Devias fazer essas coisas. Os escribas e os fariseus, que eram judeus, que viviam sobre a lei de Moisés, eles deviam, não nós. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Entendeu que precisa ler mais a Bíblia? Mas Paulo fala do dízimo. Sim. Lembra que eu disse que o templo ainda estava de pé? Em 70 que ele caiu? Tu te lembras que Paulo está escrevendo aos hebreus que viviam debaixo da lei? Tu sabias que Paulo era judeu, mesmo depois da cruz? Paulo ia à festa de Pentecostes, Paulo rapou a cabeça, Paulo limpou um templo, porque isto era um costume judaico. Paulo era judeu, Paulo tinha obrigações judaicas. O templo de pé fazia sombra sobre todos os que viveram antes do ano 70. Enquanto o templo estava de pé, os sacerdotes e as obrigações ainda eram oferecidas. Então Paulo chama os hebreus no capítulo 7 e no versículo de número 4 e diz: considerai, pois, como era grande esse quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo dos melhores despojos. Versículo de número 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esse tenha descendido de Abraão. Vou parar isso aqui. Erro teológico é cobrar dízimo. Erro teológico é não ensinar essas verdades nas igrejas, assembleias de Deus. Erro teológico é colocar uma culpa, uma dívida que Cristo rasgou. Aqui diz, em todas as Bíblias do planeta, que quem recebia mandamento de recolher os dízimos não são os pastores evangélicos, era os da tribo de Levi. Está escrito aqui ou não? É um erro teológico meu? E agora? E esse confronto? E essas verdades? Como que se explica isso aqui agora? Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Para cobrar dízimo hoje, com respaldo da Bíblia, primeiro, tem que ser da tribo de Levi, com respaldo da Bíblia. Cada um faz o que quiser. Eu estou aqui defendendo o evangelho. No vídeo do nosso irmão, ele chamou de falsificadores do evangelho. Eu acho que tem que rever essa frase aí. Porque quem cobra dízimo tem que ser da tribo de Levi. E tem que recolher dos seus irmãos. De acordo com Deus, não é com Geraldo. Isto tem que ser anualmente e tem que ser a 10ª parte do plantio. Não tem nada a ver com dinheiro. E o outro engano teológico no vídeo: sustentar a casa de Deus. A casa de Deus caiu em 70. Deus habitava lá dentro daquele templo e o conceito judaico ia buscar eles. Os gentios não entravam lá. Os gentios nunca foram no templo buscar a Deus. Quem ia na hora nona, na hora terceira, na hora nona, eram os judeus. Pedro foi ao templo porque ele era judeu. Paulo foi ao templo porque ele era judeu. Gentio nenhum entrava no templo. Era abominação. Era um conceito judaico. Aqui diz: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Os pastores não estão autorizados, de acordo com Deus, a recolher dízimo. Então, este era um conceito judaico. Não tem nada a ver com a realidade hoje. Pedro dizia isso.
1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Pedro está escrevendo no ano 68 na Macedônia. Eles futurizam isso para o dia de hoje. 2000 anos já se passaram. O juízo a que Pedro se refere é a parousia, ou como alguns historiadores dizem, a parousia. A parousia foi o juízo que veio sobre o ano 70. O livro Flávio Josefo da Assembleia de Deus, o livro Flávio Josefo, História dos Judeus, ensina perfeitamente isso, onde o general Tito entrou no templo, saqueou, fez e aconteceu, e o templo caiu. Foi a parousia. A casa de Deus para Pedro e para os judeus era lá. Para os gentios, nunca foi. Para os gentios, Paulo trouxe a mensagem que a casa de Deus era eles. Pedro disse, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Não vai chegar, já tinha chegado nos dias de Pedro. E se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, Pedro, Paulo e todos os judeus tinham o templo em Jerusalém, a referência máxima do judaísmo, como a casa de Deus. Paulo recebeu a revelação de que a casa do Pai para os gentios somos nós, o templo do Espírito Santo. Olha aí, ó, Hebreus capítulo 3, versículo 5, olha aí. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para a testemunha das coisas que haviam de vir. Versículo de número 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, o qual somos nós. Pode parar aqui. No vídeo do nosso irmão, ele diz: o dízimo é usado para sustentar a casa de Deus, a não ser que ele esteja vivendo lá em Jerusalém, antes da queda do templo. Esta frase dele está correta. Mas ele futuriza para o século 21 e diz: o dízimo é para sustentar a casa de Deus. Então o dízimo tem que sustentar a mim, tem que pegar tudo que se recolhe nas igrejas e sair distribuindo para a crentada toda. Porque segundo esses textos, quem é a casa de Deus? Quem é? Hein? Aqui diz que a casa somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, que é esse evangelho que eu vos prego. Sem domínio de homens, sem obrigação de tirar 10% do meu dinheiro, que eu não sou um judeu. Nem os judeus hoje dão mais dízimo, porque o templo caiu, não tem como levar lá em Jerusalém, a casa de Deus, o templo para os judeus, caiu. Então, meus irmãos, ele disse, 50 anos depois da morte de Jesus, Pedro entrou no templo. Erro teológico. Você precisa ler mais a Bíblia, meu irmão. Jesus morreu no ano 33. Paulo morreu no ano 68. De 33 a 68, deixa o analfabeto fazer conta. 35. Como 50 anos depois Paulo entrou no templo? Mesmo se Paulo não tivesse morrido decapitado, segundo conta a tradição, em 68 DC, de 33 com a morte de Cristo, ele ainda ficou 40 dias. O templo caiu em 70, deixa o semi-analfabeto fazer a conta, de 33 até 70, 37 anos. Como é que ele diz no vídeo dele, 50 anos depois do Pentecostes? Ora, se o Pentecoste foi depois da ressurreição, como que se entraram no templo? Como Pedro entrou 50 anos depois? Se ele morreu em 33, o templo caiu em 70, esta conta aqui não fecha. O erro teológico não são dos pregadores da graça. Quem tem que ler a Bíblia não são os pregadores da graça. É alguém que está chamando para si, detendo para si uma autoridade e um conhecimento que não cabe mais nos dias de hoje. O dízimo é uma aberração. O dízimo era para a casa de Israel. Quem poderia recolher os dízimos eram os levitas, e eles duraram até 70. Não durou até a morte de Jesus. O templo continuou de pé. Pedro ia ao templo Formosa. Paulo entrou no templo. Quando é que tudo isso acabou?
quando o templo ruiu, diz Hebreus capítulo 9, versículo de número 9. Estamos dando uma aula, que ele mandou a gente ler mais a Bíblia para a casa não cair. Mas eu acho que depois dessa aula tem casa caindo por aí, mas não é a nossa da graça. É do povo legalista que pegam a lei de Moisés e tragam para a graça de Deus. Eles pegam veste velha e costuram em veste nova. Eles pegam vinho velho e colocam em odre novo. E as vidas ficam aí. Diz aqui, é isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifício. Embora estes dons e sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Isto era a lei, que perdurava até 70. Depois Paulo diz, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções, purificações com água, imposta até o tempo oportuno da reforma. Paulo está escrevendo em 68. Quando é que veio a reforma? Quando ele removeu definitivamente o primeiro pacto e estabeleceu o segundo. O templo caiu, cumprindo-se a profecia de Alcha nos dias de sua carne, quando ele disse, tá vendo esta suntuosidade? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. O templo lá em Jerusalém, ele teve importância para os judeus e foi mantido até a parousia. Se o templo tivesse importância, o próprio Cristo não teria derrubado ele. O templo, ele teve importância para os judeus, para nós não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por homens. Então, alguém pode me perguntar, mas a gente gosta de se reunir. É errado a gente ir a um local para se reunir? Sim e não. É errado se você é obrigado a dar dinheiro para sustentar aquele lugar, porque as vidas não são mais importantes que os prédios físicos. É errado se você tiver obrigação de tirar 10% do teu dinheiro para sustentar a casa de Deus, que a casa de Deus não é um local físico. A casa de Deus somos nós, eu matei a pau mostrando no Evangelho. Hebreus 3, versículos 5 e 6. E sim, você pode ir se você sente vontade, é livre, e se lá existe alguém que te ensina essas verdades, e se houver alguma despesa a bem de todos, seja dividido para não ser pesado a ninguém. Quer se reunir? Alugou aqui uma loja, quanto que é? R$1.000. Meu irmão, R$1.000, vocês querem se reunir? Queremos. Vamos ter uma despesa de 1.000, 10 pessoas dá R$100. Está aqui a contabilidade, está aqui a conta. Agora, tirar 10% seu para dizer que vai sustentar aquele local como se Deus habitasse lá, precisa ler mais a Bíblia. Atos 17, 24 diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo, em 1 Coríntios 3,6, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo teve importância para os judeus. Para nós, ele ruiu definitivamente. E em Hebreus capítulo 8, versículo de número 3, eu termino esta aula, tá bom? Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Veja, quando ele disse este é o cálice da nova aliança, quando ele disse nova, ele não acabou com a primeira aliança. Ela continuou. O templo estava de pé, fazia sombra. Paulo ia fez de Pentecostes, mandou Timóteo lavar os pés das viúvas, havia ali alguns fermentos da lei e eles se baseiam nisso. Mas em 70, o templo ruiu. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Disse Paulo no ano 68. O que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ano 68 para 60, desapareceu definitivamente. Não há base na Bíblia para aplicar dízimo sobre a igreja atual hoje. Não há base na Bíblia para tomar 10%, pedir 10% às pessoas usando a Bíblia, que tem a sua imposição judaica aos judeus,
para sustentar templo físico. São as vidas que precisam ser ajudadas. São as pessoas que não têm o que comer. São as pessoas que vão em busca de socorro. São as pessoas que não têm um leite, não têm uma fralda. Não existe dívida a ser paga. Segundo o evangelho que eu prego, o evangelho da graça de Deus, ninguém deve nada a Deus. Eu contribuo no espaço onde eu me reúno. Tem mês que não dá para contribuir, não sou obrigado a dar nada. Se me pedir, eu não volto mais lá. Eu sou livre para contribuir, sou livre também para não contribuir. Eu faço por generosidade, porque eu sei de onde esse evangelho me tirou. Esse evangelho me tirou da escravidão evangélica. Esse evangelho me tirou do pagar o preço, do sacrifício, de separar com maquinazinha todo mês 10% do meu dinheiro que me fazia falta. E quando eu procurava os pastores, eles diziam que eu não tinha fé. Mandava pegar um envelope, mandava fazer um propósito, porque a viúva deu tudo que tinha. Eu cansei dessas histórias. E eu sim li a Bíblia como eu estou ensinando a eles, a todos eles. Todos que pregam dízimo precisam aprender com os pregadores da graça de Deus e aplicar fielmente a interpretação desta palavra. Diz Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Eu vou fechar com esta aula aí, ó. E a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Eles estão trazendo e colocando de novo, dizendo, tem que dar o dízimo para sustentar a casa de Deus. A casa de Deus para os judeus. Para nós, a casa somos nós. Nós somos a casa do Pai. Efésios capítulo 2, versículo de número 13. Olha, não, porque se precisa ler mais a Bíblia, vamos de aula. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio e na amizade. Lê. Precisa ler mais a Bíblia. Dizer que o povo tem que pagar o dízimo para sustentar a casa de Deus, precisa ler mais a Bíblia. Primeiro que a casa de Deus somos nós. O dízimo era para o povo judeu. Precisa ler mais a Bíblia. Eu não tenho que pagar nada, porque o dízimo era uma dívida judaica. Eu não tenho dívida nenhuma, ela foi cancelada sobre os judeus e sobre mim. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Tá aí essa aula, tá bom? Um grande e caloroso abraço. Meu nome é Geraldo Moraes, amanhã domingo estamos juntos, não no templo. Preste bastante atenção. Os templos vão se reunir como igreja, não para prestar um culto a Deus, mas para prestar o culto racional. Com qual propósito? Para experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Assim é, graça eterna, porque aqui o berimbau canta. Assim é, melhor noite.